você abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós iniciamos esse culto da noite de hoje com os versos iniciais e agora nós queremos continuar meditando nesse capítulo a partir do versículo 13, porque nós iniciamos o mês de abril e como a própria data, o próprio momento sugere, nós iremos refletir ao longo desse mês em passagens e textos que descreva a obra sacrificial de Cristo, bem como alguns eventos pós-ressurreição. Tudo isso porque naquela sexta-feira, dia de 14 de Nissan, no calendário judaico, provavelmente do ano 32 ou 33, o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto injustamente, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido violentado, depois de ter sido exposto à vergonha, e no dia 16 de Nissan, na manhã, na alvorada daquele domingo, então, ressuscitou dentre os mortos, triunfando sobre a morte. E essa talvez seja, com toda a segurança, posso afirmar, a maior vitória do Evangelho. Ela não termina na cruz, ela culmina na sua ressurreição e ascensão aos céus. Eu não sei se você já se deparou ao longo da sua vida com expectativas frustradas. É terrível como uma frustração nos causa dor. Certamente há entre nós alguns que estudaram ao longo de anos para vestibulares, concursos públicos, e quando aguardava ali ansiosamente o resultado final, vira a madrugada para tentar entrar no diário oficial e ver se já acha o nome lá, e não encontra, chora, se abate, fica triste. Outros passam por uma bateria de avaliação em processos de entrevista de emprego, aguardando o prazo final e a convocação tão esperada, e quando isso não se concretiza, parece que a alma do indivíduo vai ao chão. Ele fica totalmente debilitado e sem forças. Ele fica totalmente desanimado, desestimulado, triste, angustiado, começa a se questionar por que de não ter sido chamado, por que ele não foi aprovado no concurso que ele estudou tanto tempo. Os jovens, cada dia que passa, a bateria de avaliação é mais intensa. Concursos públicos, a mesma coisa. E a expectativa não correspondida gera desânimo, frustração, angústia. É a respeito disso que Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13 ao 35, vai nos apresentar a tristeza, a angústia profunda, o sofrimento experimentado por 2 discípulos do Senhor Jesus Cristo com a sua morte. Eles vão ficar sem chão. Na verdade, os 12 já estavam em crise existencial quando o Senhor Jesus disse que ia partir. Pedro falou, não, Senhor, eu não vou deixar ninguém tocar no Senhor. Lá no Getsemane, ele pegou o punhal e na orelha de Malco, não encosta nele. Mas o fato é que Judas o traiu e tudo isso fazia parte do decreto de Deus para a salvação do homem. E ao se consumir a história, os discípulos, após a morte de Cristo Jesus, os apóstolos especialmente, os 11, porque Judas já tinha ido para o brejo, essa que é a verdade, se trancam, ficam escondidos, com medo, entre 4 paredes. Outros discípulos, outros que seguiam a Jesus, como esses 2 personagens, que nós iremos estudar na noite de hoje, voltam para a sua residência, tristes, abatidos, frustrados, mas nós aprendemos que é possível se ter esperança em meio à dor e ao sofrimento.
é possível colher também alegrias e conquistas, mesmo diante da dor. E é sobre isso que esses dois personagens vão nos ensinar na noite de hoje. Então acompanha comigo a leitura, aí a partir do verso 13 até o versículo 35 de Lucas, capítulo 24. Naquele mesmo dia, naquele domingo de manhã, você já leu comigo no início desse culto, que tudo isso acontece no primeiro dia da semana, aquele domingo lá, 24, verso 1 diz isso. Dois dos discípulos, dois deles, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, alguma coisa relativa a 11, 12 quilômetros de distância. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? O que aflige a alma de vocês dois? Por que vocês estão tão agitados, eufóricos? Um, porém, chamado Cleopas, verso 18, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu também a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Este é um daqueles episódios curiosos que os evangelhos nos apresentam. Especialmente um daqueles 11 registros pós-ressurreição de Cristo,
que chama muito a nossa atenção. Chama a nossa atenção porque esses personagens, provavelmente tendo vindo de Jerusalém, já haviam passado em Jerusalém e outras cidades algumas outras vezes anteriormente à morte do Senhor Jesus. E esses camaradas conheciam o Senhor Jesus, abraçavam o seu ensino. Esses 2 discípulos, um deles inclusive chamado de Cleopas, sabia exatamente quem era o Senhor Jesus Cristo e o que ele havia feito no meio do povo de Israel. Mas aquele percurso de Jerusalém até Emaús foi um percurso marcado por dor, tristeza, decepção, angústia, frustração, porque afinal de contas, aqueles discípulos haviam construído uma expectativa em seus corações que não tinham tido a correspondência ou a resposta do que eles haviam previsto. E isso os desanimou. É exatamente isso que, por exemplo, o versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Normalmente uma frustração, ela existe quando nós criamos uma expectativa fora da realidade, além da realidade. Esse era o caso desses 2 discípulos. Eles construíram uma imagem de Jesus Cristo que seria de um libertador político. Essa, diga-se de passagem, era uma expectativa messiânica que correspondia aos desejos do povo de Israel. Eles queriam um libertador que tirasse o povo de Israel do jugo do Império Romano e colocasse Israel entre as grandes potências do mundo novamente. Esses discípulos começaram a redigir, elaborar e descrever características a respeito do Senhor Jesus Cristo que ele sequer, em seu ministério terreno, se propôs a defender e sustentar. Esses discípulos queriam a coroa, mas não admitiam a cruz. Esses discípulos queriam um conquistador. Eles não queriam o servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías. Esses discípulos tinham uma visão distorcida do Senhor Jesus Cristo. Sabe como ele diz ao próprio Senhor Jesus Cristo, que eles não reconhecem, o que eles falam para o Senhor Jesus Cristo a respeito dele? Ele diz que Jesus era um varão profeta. Mas Jesus não veio ao mundo para ser um profeta, tanto quanto os outros já foram em tempos atrás. Jesus era o Deus encarnado. Ele era o Logos de Deus. Era o Verbo que se fez homem e habitou entre nós. Jesus não era apenas um profeta. Jesus era o eterno, adentrando a história da humanidade. Jesus não era apenas aquele que iria anunciar algo, um evento futuro. Jesus era aquele, é aquele, que é o único capaz de reconciliar o homem com Deus. Esse é Jesus. Todos nós que aqui estamos na noite de hoje temos uma impressão a respeito de Jesus. E as pessoas aí fora também. Mesmo aqueles que não são crentes, têm algum tipo de juízo de valor em relação à pessoa de Cristo. Se você perguntar a algum colega seu no seu trabalho que não é crente, normalmente você vai ouvir como resposta que Jesus foi um bom homem, um bom mestre, um grande líder.
Mas quem Jesus é para você? Para os 2 discípulos que estavam caminhando na direção de Emaús, daquela aldeia pequena, Jesus eles não tinham entendido quem Jesus era. Conviveram, presenciaram, viram feitos grandiosos e poderosos de Cristo, mas ainda não tinham entendido quem Jesus era e por que ele veio ao mundo, o que ele desejava fazer. E a pergunta que eu faço a você na noite de hoje é: quem Jesus é para você? É capaz que entre nós haja opiniões diferentes da de Deus a respeito do seu Filho. Como essas. Jesus foi um grande líder. Jesus foi um grande mestre, uma pessoa honesta. Dependendo até da religiosidade da pessoa, alguns vão dizer que Jesus foi um espírito evoluído. Todos os tipos de respostas estão fadadas ao fracasso, se elas não tiverem a declaração de que Jesus é o Deus encarnado, o Salvador do homem. Quem Jesus é para você? Será que Jesus é apenas um conselheiro no momento de angústia? Jesus, percebendo a angústia e o desânimo desses 2 discípulos, e percebendo que eles não tinham entendido quem ele era, diz então o verso 27, que Jesus começa por Moisés, passando pelo livro dos profetas, e ensinando ao longo daquela caminhada de 11, 12 quilômetros, tudo o que o Antigo Testamento afirmava a respeito dele. Quem Jesus é para você? Você precisa sair daqui dessa noite com essa resposta. Se Jesus não for tudo para você, ele não é nada. Se Jesus não for o primeiro lugar, ele é o último. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo divino, o Salvador do homem, o único capaz de nos comprar com o seu precioso sangue. Mas algo também muito interessante que essa passagem nos relata, diz respeito à incredulidade desses 2 discípulos. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Não estamos falando de incredulidade de ímpios. Estamos falando de incredulidade dentro do povo de Deus. Incredulidade presente nos discípulos. Aqueles indivíduos já sabiam até pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele já tinha dito isso, que no 3º dia ele iria ressuscitar. Alguns momentos do seu ministério ele já tinha falado que importa que o Filho do Homem, a semelhança de Jonas, estivesse 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem também, depois ele seria erguido. Em João capítulo 2, na primeira purificação do templo, Jesus disse que o templo poderia ser demolido, mas o Filho do Homem o reconstruiria em 3 dias. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus ensinou: eu vou ressurgir ao 3º dia. Por isso que quando Jesus provoca esses 2 discípulos perguntando por que eles estão tristes, ele diz: vocês são nécios e tardos de coração, porque vocês sabem o que deveria se cumprir na vida do Filho de Deus, e vocês endurecem o seu coração para isso. Vocês são nécios e tardos porque as mulheres já estiveram na manhã de hoje no sepulcro e falaram inclusive com anjos que o Senhor Jesus Cristo está vivo. E vocês endurecem o coração de vocês para essa verdade. Além das mulheres, além dos anjos, além do próprio ensino do Senhor Jesus, outros discípulos, diz o texto, dentre eles, também tinham ido lá. E no versículo 12 você vai encontrar ainda Pedro dizendo que também foi lá. Lucas vai dizer que ele também esteve lá.
Embora ele não tenha visto o Cristo ressurreto, ele viu lá apenas a roupagem, né? Os seus lençóis de linho jogados. Mas aquilo tudo não era suficiente. Era necessário na mentalidade daqueles discípulos que eles vissem o Senhor Jesus. Todas as evidências estavam diante deles, mas não eram suficientes. Porque o problema dos discípulos, chamado incredulidade, não residia nos seus olhos ou na sua mente, e sim no ceticismo do seu coração. Eles endureciam o coração para a verdade de Deus. E sabe qual é o problema de um discípulo que endurece o seu coração para a verdade de Deus? É que é possível que ele passe uma vida inteira caminhando com o Mestre e não perceba quem está ao seu lado. É possível que ele desperdice oportunidades singulares por não reconhecer a companhia e a bondade daquele que o acompanha dia após dia. Esse é o problema. Maria, Joana, Maria mãe de Tiago, Maria Madalena, Joana, outras mulheres que a Bíblia não fala os nomes, Simão Pedro, outros discípulos que estavam com eles, e também não menciona o nome, todos foram lá, naquela bendita manhã de domingo. Se depararam, inclusive, as mulheres com anjos, dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que se encontra vivo? Ele já havia dito a vocês, aqui não é o lugar dele. Ele vive. Mas como é difícil o homem crer sem ver. Como é difícil lutar com a incredulidade, o ceticismo em nossos corações. Mas sabe o que deve chamar a nossa atenção? Que quando Jesus começa a discorrer a palavra de Deus, desde Moisés, passando pelos profetas, segundo o verso 27, e ensinando toda a escritura do Antigo Testamento, aí as vendas da incredulidade caem. Aí não existe mais cegueira. Tudo passa a ter sentido. Quando a palavra de Deus é exposta, Cristo é reconhecido pelo homem. Cristo fala aos nossos corações quando a sua palavra é pregada com fidelidade. Quando Cristo fala aos nossos corações, sabe o que acontece? A mesma reação que aconteceu com aqueles dois discípulos, inflama, arde. Percebe-se visivelmente a diferença. Espera aí, tem alguma coisa diferente nesse negócio. Isso não é apenas um discurso humano. Eu estou sentindo um negócio diferente. Porque quando a palavra de Deus é pregada, Cristo é revelado. E eu fico imaginando, e como eu gostaria de estar ali do lado, para ouvir o Senhor Jesus Cristo pregando a respeito de si mesmo, ao longo de Gênesis a Malaquias, para aqueles dois discípulos. Olha aqui, está vendo aqui em Gênesis, capítulo 3, a semente da mulher, é ele. Olha aqui Moisés, como um tipo ou uma espécie que antecipa o personagem que há de vir, sob a liderança do povo de Israel, Jesus. Olha Davi, olha esse, olha aquele, olha. E Jesus começa a pregar todo o Antigo Testamento. E quando a palavra de Deus é pregada, querido, e o Espírito Santo age, o resultado é sempre o mesmo. Ardor, paixão, arrependimento, regeneração. Foi exatamente isso que Cristo promoveu no coração daqueles dois discípulos que estavam tristes e abatidos. Precisamos pregar a palavra de Deus.
para fazer sentido a vidas, especialmente daqueles que não conhecem a Cristo, de quem Cristo é. Precisamos expor quem Cristo é e o que Ele fez por nós. E muitas das vezes não apenas aos de fora, mas algumas vezes, especialmente também aos de dentro, que acabam por não perceber quem está ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, o título que é atribuído ao Senhor Jesus Cristo, não é outro senão Emanuel, o Deus conosco. Quem Cristo é para você? Quem Cristo é para você? Eu sei que eu estou diante de uma igreja, e aqui a maioria, se não todos, já conheceram a Cristo há anos. Há anos. Mas quem Cristo é para você? Aqueles discípulos também conheceram a Cristo. E diferente de nós, eles viram e andaram com Jesus. Eles presenciaram feitos grandiosos. E ainda assim, construíram uma imagem distorcida de quem Cristo era. Quem Cristo é para você? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Eu quero concluir esse tempo com os irmãos dizendo o seguinte, fazendo duas considerações necessárias num texto como esse. Primeira delas, a ressurreição de Cristo, ela deve promover o testemunho público da sua pessoa por parte dos seus discípulos. Sabe como é que termina essa história? Quando eles percebem que aquele que estava na presença deles era o Senhor Jesus Cristo, o que eles fazem? Eles param tudo. Eles tinham acabado de chegar, era final do dia. Estava caindo a tarde, já chegando a noite. Eles param tudo e voltam correndo para Jerusalém. Sabe para quê? Para testemunhar que eles viram o Cristo ressurreto. Se você também já teve encontro pessoal com Cristo, o que você tem feito com essa informação de quem Cristo é? Você tem feito como esses dois discípulos? Parado tudo e voltado para anunciar quem você encontrou? Ou você tem guardado essa informação para você apenas de forma egoísta? Imite o lado certo, o aspecto positivo do exemplo desses dois discípulos. Não construindo uma imagem que Cristo nunca se propôs a ser, e depois colhendo como fruto disso uma frustração. Mas imite essa atitude de, ao perceber quem estava com ele ser o Senhor Jesus Cristo, voltar independente da distância, independente da dificuldade, se é de manhã, tarde ou noite, se é a pé, onde for, preocupe-se em compartilhar dessa informação, em dar publicidade, em dizer ao mundo que Cristo vive, que Ele não está morto, que Cristo triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre a injustiça, que Ele tem em suas mãos a chave e o governo de toda a história. Diante da posse dessas informações, o que você vai fazer com ela? Eu espero que você, à semelhança desses dois discípulos, compartilhe com todas as pessoas ao seu redor de que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ainda existe uma outra consideração, e eu me refiro à esperança própria que a Páscoa possui. A Páscoa, ela é sinônimo de esperança.
a Páscoa, ela passa por dor e sofrimento, por perdas? Sim. Mas ela também é sinônimo de esperança. Mesmo em meio à frustração das expectativas pessoais ou do sofrimento daqueles 2 discípulos, eles colheram esperança, alegria, certeza, ao perceberem quem estava ao seu lado. Foi isso que aqueles discípulos experimentaram depois de 3 dias enlutados. Não estamos falando de um sofrimento qualquer, estamos falando de um luto. Eles estavam numa profunda tristeza e angústia. Eu e você iremos experimentar ao longo dessa vida dias assim. Dias de tristeza, de angústia. Mas eu quero dizer a vocês, como aconteceu com aqueles 2 discípulos, que esses dias vão passar. E eles darão lugar a uma alegria perene. Não mais a um sentimento temporário de paz e de tranquilidade, mas uma alegria constante. Esse dia vai chegar. Não haja com o ceticismo ou a incredulidade daqueles 2 discípulos. Colha a esperança que eles nos ensinam a ter. Não endureça o seu coração, porque na noite de hoje, aquelas mulheres, Simão Pedro, outros discípulos, e Cleopas e o seu amigo, viram o Cristo ressurreto. Creia nisso. Esse mesmo Cristo com quem eles andaram, disse que voltaria para buscar a sua igreja. E nós iremos ter um encontro com Ele nos ares. E inaugurar uma nova era, em que estaremos perfeitamente glorificados, livres de toda a mazela, de toda a presença do pecado, de toda a decepção, mal, angústia, dor. Porque o nosso Salvador nos prometeu isso. Não duvide. Eu não sei qual é o tipo de dor, sofrimento que eventualmente você esteja passando nesse momento. Mas Deus o conhece. E na noite de hoje Ele está dizendo a você e a mim o seguinte: não há dor, não há tristeza, não há sofrimento que não seja temporário. Porque o nosso Salvador está ao nosso lado e Ele ressuscitou vencendo a morte. E assim como Ele ressuscitou, nós também iremos usufruir dos benefícios da sua obra em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez.